esse dia chegar, todo povo reconhecerá. Eu aguardo, Ele vem me buscar. Toda a terra o confessará. Eu não sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto Ele não chegar, viverei a declarar: venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Ele vem. Sobre as nuvens, Ele vem com poder. Nada e ninguém poderá deter. Maranata, Ele vem me buscar. Esse dia logo vai chegar. Eu não sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto Ele não chegar, viverei a declarar: venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Ele nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha.
forte e profundo mar. Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para ser
Amém? Mateus capítulo 24. Nós vamos ler 2 versículos inicialmente, mas depois a gente vai ler um pouco mais, tá bom? Mateus capítulo 24, nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 36. Amém? Todos encontraram? Amém? O versículo 3 diz o seguinte: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Versículo 36. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por esse dia, por este momento, pelo privilégio que temos de ter a sua palavra diante de nós. Te louvamos porque tu és a vida, tu és o Deus que cura, tu és o Deus presente. Te louvamos porque não nos falta nada, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor é o nosso pastor e nós temos isso plenamente claro em nossos corações. E se caso em alguma área ainda sintamos, Pai, a dificuldade de perceber a tua ação, a tua presença, que o Senhor, então, cada vez mais abra os nossos olhos, Pai, do entendimento, abra os nossos olhos do coração, para que nós possamos, Pai, perceber que o Senhor está em todos os momentos da nossa vida, está em tudo, Pai, e que assim a nossa fé possa avançar e, principalmente, assim como o Senhor está em tudo, que nós possamos cada vez mais estarmos no Senhor por completo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse texto é um texto assim que ele é muito interessante porque a gente vive a mesma coisa até hoje. Já era, para que você entenda o seguinte, Jesus Cristo, quando ele vem, ele é a resposta da promessa para os judeus. E você sabe muito bem disso. Ao longo do Antigo Testamento inteiro, sempre está sendo feito um apontamento para Jesus. Jesus ele é prometido para a humanidade já em Adão, quando há o pecado. O texto vai nos dizer, inclusive, que antes mesmo de Deus criar o mundo, o projeto Jesus já existia. Okay? Jesus já estava nos planos, Jesus já estava participando da criação do mundo. Agora, quando o homem peca, ele então é prometido como redentor, como salvador. Não é? Então, Jesus vem. Quando Jesus vem, ele não é muito aceito pelos judeus. No entanto, no processo da sua caminhada ministerial, ele diz para os seus discípulos, e deixa bem claro, que ele há de vir uma segunda vez, que ele há de voltar para nos buscar. Não é? Então você conhece muito bem esses textos que diz que ele iria nos preparar um lugar, uma casa, e então ele voltaria para nos buscar. E esse momento aqui, o versículo 3 que nós lemos, Jesus, um pouquinho antes, ele tinha acabado de falar sobre isso. Se você pegar só o finalzinho do versículo 23, olha o versículo 37 do capítulo 23, o que diz. Ó. O 37, o 38 e o 39 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então veja, Jesus já estava falando de maneira mais enfática sobre a sua vinda então, sobre a sua volta. E aí os discípulos, assim como eu e você, qual é a grande questão deles agora? Nesse momento que eles já estão caminhando com Jesus e que Jesus vai vir buscar os seus, eles querem saber o quê? Quando? Quando é que o Senhor vai vir? Eu quero saber. E isso é uma coisa interessante, porque nós temos isso, depois de Jesus Cristo, nós temos isso muitas vezes. Muitos profetas, né, ou pseudo-profetas, ou muitos numerólogos tentaram fazer contas em adivinhar. Não é difícil, inclusive, no nosso tempo. Por exemplo, quando começou a pandemia, algumas pessoas vinham conversar comigo assim, acho que Jesus está voltando. Porque, assim, quando a gente vê grandes guerras, terremotos, conflitos, isso não é de hoje. Eu fico imaginando, sabe o que eu fico imaginando? Toda vez que acontece um fato, não como a pandemia, que a gente nunca passou por isso, né? Mas quando acontece um fato muito exorbitante, e aí as pessoas começam, nossa, fique esperto, Jesus está voltando, né? Os cristãos ficam naquele frenesi, né? Eu fico pensando como não deve ter agido a igreja média, não os grandes teólogos, mas a igreja média. Imagine você na época do Hitler.
Quando eles viram um homem se levantando, subjugando os judeus e fazendo a maior matança, o que você não acha que passou na cabeça deles? Eu imagino que eles falaram assim, ó, anticristo. Se tem um anticristo, é esse cara, não é? Bom, o que acontece é que passou a Segunda Guerra Mundial, o Hitler foi morto, passou aquele evento e as coisas entraram numa normalidade. E aí quando vem um outro fato, aí as pessoas, olha, o que, né? Lembra da camada de ozônio? Eu lembro que na minha época de escola lá, tinha um grande lance da camada de ozônio, que, né, tinha um buraco e o mundo ia acabar e a gente tinha que tomar muito cuidado. E aí passou aquilo, parece que o buraco virou 2, né? A coisa deu uma amenizada, o cara fala, não foi agora. Mas perceba que o cristão, né, e aqueles que conhecem a palavra, mas que estão meio distantes, e o cristão em si, ele tem sempre essa questão, quando o Senhor vai vir? Quando o Senhor virá? Esses dias mesmo eu vi algumas pessoas fazendo uma live em cima do tema pandemia, falando, Jesus está às portas e você... Não estou dizendo que ele não está, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que existe sempre um desejo nas pessoas de adivinhar o dia. Né? Existe sempre uma questão, ou então as pessoas pegam lá o Apocalipse, como esses dias um amigo também veio, pega o Apocalipse e fala assim, você não acha que a gente está na época do cavalo amarelo? E eu falei assim, cara, deixa eu te falar, a Bíblia não é para isso. Se a Bíblia fosse para a gente descobrir o dia que Jesus vai vir, ele tinha dado alguma dica, ele tinha falado algo. Mas a Bíblia não é para isso. A palavra de Deus não é para isso. A nossa fé não é para isso. E quando a gente olha esse texto, e que a gente vai olhar agora 3 parábolas, a gente vai perceber que existem 3 parábolas após essas perguntas, essa pergunta dos discípulos, que diz o que é importante para o cristão. O cristão não devia estar preocupado com quando Jesus vai voltar. Se você está preocupado com quando Jesus vai voltar, você ainda não entendeu qual é o papel da fé na sua vida. É como dizer o seguinte, né? A mãe sai de casa, todo mundo um dia passou por isso, e ela deixa umas regras, né? Ou uns preditos ali, ó, lava a louça. Quando eu chegar, né, assim que nós falamos, né? Agora eu estou treinando, que agora eu sou pai, eu tenho que saber como fala. Quando eu chegar, eu quero ver essa louça lavada. Né? Aí, o filho obediente, qual que é a dele? O filho inteligente, o filho sábio, que conhece a mãe que tem, e que essa mãe, quando chegar realmente, se não tiver lavada, vai acontecer alguma coisa, o que ele faz? A mãe saiu, ele vai lá e lava a louça e resolve. Isso é 1%, tá, gente, dos filhos. A grande parte dos filhos, o que faz? Né? Tem até um cara que faz stand-up que ele conta isso. Que o filho está lá na rua, brincando, hoje em dia não tem mais isso, mas o filho estava lá na rua, de repente a mãe aponta lá no começo da rua. O que o filho faz? Sai correndo, corre para lá e começa a lavar, limpar tudo. E não dá tempo, logicamente, por quê? Porque a mãe chega e aí o bicho vai pegar. Né? Porque justamente aquele que está preocupado com ou o filho malaco, ele vai chegar assim, mãe, tá bom, mas que hora que você vai chegar? Ah, eu vou chegar às 5 horas. Aí o que esse filho mais malaco, né, vai fazer? Quando der umas 15 para 5, ele vai estar lá, porque pelo menos na cabeça dele ele fala assim, ó, pelo menos ela me pega lavando aqui, ela vai ver que de todo... Perceba que essa pergunta, quando o Senhor virá, quais são os sinais, para a gente já ter uma ideia, isso é uma questão de pessoas que estão, sabe, desafiando o limite do, olha, até quando eu posso me manter distante do que de fato importa. Algumas pessoas sobre esse texto, especificamente sobre a profecia de Jesus a respeito dos tempos do fim, alguns dizem que isso dizia respeito ao ano 70 depois de Cristo, que é quando Roma vai para cima de Jerusalém, destrói o templo, aí começa a saquear todos os judeus. Aquilo que aconteceu com Hitler, fica entre Hitler e os judeus, é um pouco até pequeno perto do que eles passaram em Jerusalém. Então muita gente vai dizer, e essas pessoas são chamadas de preteristas, vão dizer que isso é para aquele tempo. Outros não, outros vão dizer que isso diz respeito aos nossos dias, porque a gente está já entrando nessa fase. Mas, de verdade, para mim e para você, essa não deveria ser a grande preocupação. De quando? Porque assim como no exemplo que eu dei da mãe, que fala, ó, quando eu chegar eu quero lavar a louça, o que importa dessa informação que a mãe deu é o seguinte, eu vou chegar. Não importa quando a mãe vai chegar. O que importa para o filho é o seguinte, primeiro, você tem que lavar a louça. Segundo, eu vou voltar. Isso é o que importa, para que quando ela voltar, ou você sofra uma punição, ou você seja parabenizado. Certo? E para que você entenda isso que eu estou dizendo,
Logo após esse momento, olha o que Jesus vai dizer. Ele vai começar a conversar com os discípulos e, num determinado momento, ele vai contar 3 parábolas na sequência. E você sabe muito bem que parábolas são histórias, ok? São alegorias, são histórias, umas metáforas que Jesus conta e que dentro delas existem princípios fundamentais da fé que ele está ensinando. Então, normalmente, uma parábola ela tem esse quesito, passar um princípio que há dentro dela e não necessariamente ela é uma história real, tá bom? Mas olha, a primeira parábola que Jesus diz está em Mateus 24, do versículo 45 até o 51. Ele diz assim: quem é, pois, o servo... Mateus 24, do versículo 45 ao 51. Ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Bom, perceba que aqui é uma parábola simples que ele está dizendo, um senhor vai sair e ele deixa uma ordem para o seu servo, que ele alimente, que ele cuide dos outros servos. Quando esse senhor voltar, que ele pegue ele fazendo isso, porque ele vai ser parabenizado, ele vai ser agraciado com isso. Agora, se ele voltar e pegar o servo de uma maneira agindo como quem desistiu da espera, como quem não se manteve, lembrando de que o seu senhor iria voltar, então aí ele fala no final, vai ser colocado junto com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. E aqui, logicamente, como é uma parábola, esse finalzinho está dizendo respeito sobre o que Jesus está falando, que é, logicamente, que o inferno. Agora, no capítulo 25, na sequência, ele vai contar outra parábola. Ele não comenta nada, não fala nada, e ele já parte para outra parábola. No 25, do 1 ao 13, diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Bom, Jesus acabou de contar a parábola do servo sensato e agora ele conta a parábola das 10 virgens, que é muito conhecida, Só para que você entenda qual era o costume da época. O costume da época é que sempre que havia um casamento, o casamento tinha 3 fases. A fase da promessa, que era feito o acordo entre o noivo, a família do noivo e a família da noiva. A fase do noivado, em que nesse momento que o noivo então pagava o dote para o sogro, então ele entrava no noivado, que era o período de espera da noiva para a vinda do noivo para buscá-lo, e então eles participarem da festa nupcial, e depois então é que eles teriam o matrimônio concebido pela noite de núpcias. Então assim, e a terceira fase, logicamente, que é o casamento em si. Essas 10 virgens não são noivas do noivo, elas são como madrinhas, que a função delas era o quê? Receber o noivo e ali com suas candeias, independente da hora que ele chegasse, então chegar à noite não era algo incomum. O que era comum era que essas madrinhas ou essas virgens estivessem esperando o noivo e elas, com as suas candeias acesas, iriam levá-lo até a noiva.
Era um ritual, ok? Que nem hoje em dia a gente tem festa de 15 anos, não tem um lance que acende as velas e depois apaga as velas? Já viram esse negócio? Quem já participou de festa de 15 anos já viu isso daí. Então, a única festa que eu estou me lembrando que eu fui de 15 anos foi da Bela, e eu lembro que teve isso aí, não teve? Exatamente. Então, assim, era muito parecido. Elas iam carregando aquela luminária e iluminando o caminho, levando o noivo até a noiva. Ok? O que acontece é que ele demorou. Na verdade, ele não demorou. Logicamente, quando você está esperando, né, quem espera, o tempo sempre é diferente de quem vem. Elas pegaram no sono, todas as 10. Elas tinham uma responsabilidade: manter as suas candeias, as luminárias, acesas. Só que a questão é que 5 delas pegou a candeia com o necessário ali para um tempo, mas não tinha uma reserva de combustível, enquanto outras tinham a reserva, porque foram sensatas. E essa é a grande questão também dessa parábola. A sensatez, a inteligência de perceber que, olha, nós precisamos de uma reserva. O noivo chegou, de repente, logicamente, estavam todas adormecidas. Porém, 5 estavam prontas para recebê-los, 5 não. E essas 5 que não estavam prontas ficaram de fora da festa. Imediatamente após essa parábola, Jesus conta outra parábola. E ele não explica nada, não diz nada, e somente conta outra parábola. A partir do versículo 14, ele diz: E também o quê? Voltando lá no versículo 1 do 25, o reino do céu será, pois, semelhante. E também será, versículo 14, e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Versículo 22. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Versículo 24. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Muito bem. 3 parábolas. Essa parábola você conhece muito bem. Todo mundo conhece essa parábola dos talentos, não é? Perceba que quando você lê essa parábola, no contexto de que Jesus está falando sobre a sua volta, ela muda um pouco na sua cabeça. Porque agora ela é resposta para uma questão: a volta de Jesus. O momento em que nós seremos buscados, ou o momento em que ele se encontrará novamente conosco. O que eu quero abordar com você sobre essas 3 parábolas é muito simples nessa manhã. O Senhor Jesus está respondendo a uma questão. Os discípulos perguntaram: quando é que o Senhor vai voltar? Quando é que essas coisas acontecerão? Quais são os sinais para a gente perceber que o Senhor está perto para voltar? E então, quando Jesus vai responder, ele conta 3 parábolas, onde o foco não é o quando. Onde, na verdade, as pessoas que não são postas como exemplo bom, positivo, as pessoas que são exemplos negativos nessas parábolas, elas são colocadas de uma maneira em que elas são insensatas. Justamente por quê? Porque não souberam se manter fiéis. Não souberam se manter com a mente lembrando
não pensando em quando o seu Senhor voltaria, mas que ele voltaria. Eu quero antes deixar bem claro uma coisa para você. O Senhor Jesus vai voltar. Ele vai nos buscar. Seja conosco vivos, ou seja o dia que você morrer, você irá se encontrar com o Senhor. Mas todos, independente da fé, independente da religião, independente de qualquer coisa, todos um dia estarão diante do Senhor para, diante de muitas coisas, ser recebido, abraçado, abraçá-lo, conhecê-lo, agora de maneira esplêndida, nós também estaremos diante dele para uma coisa: prestar contas. E essas 3 parábolas nos mostram que esses personagens tinham que prestar contas de 3 coisas diferentes. Veja, a primeira parábola, o servo que foi responsável pelos outros servos. O texto diz o seguinte, que quando esse senhor voltar, ele o pegue fazendo estas coisas. O quê? Servindo, alimentando aos outros servos. O Senhor Jesus, quando vier nos buscar, ele vai querer prestar conta conosco a respeito do nosso relacionamento com as outras pessoas. E a pergunta para você hoje para mim hoje se o Senhor Jesus chega aqui agora e fala assim, vamos lá, como é que estão os relacionamentos? Como é que estão os seus relacionamentos? Está em paz? Como é que está com o filhão? De boa? Ah, não, mas meu filho... Não perguntei o seu filho. Não perguntei se ele te obedece. Não perguntei se seu pai é um pai legal. Se seu pai é um pai bonzinho. Se seu pai faz o que você imaginava que você fazia. Não perguntei se sua esposa é uma esposa complacente com o que você coloca. Não perguntei se seu marido é um marido gentil. Eu perguntei como está o seu relacionamento. Como está a sua função, o seu desenvolvimento. Porque aquele senhor, quando responsabiliza aquele servo, o texto não nos diz que aquele senhor, olha, alimente os servos, sirva-os se eles forem bonzinhos com você. Se eles forem maus, você... Não, o texto não diz isso. O texto diz que o senhor daquele servo o responsabilizou. E a pergunta é, como está o seu relacionamento? O Senhor virá prestar contas comigo e com você a respeito da nossa relação com o próximo. E o próximo, gente, é tanta pessoa que está aí imediatamente ao seu lado, como qualquer outra pessoa que tenha contato com você. A pergunta é, o que é que se... Vamos supor o seguinte, Jesus chega e pega assim, ó, tá aqui você. Agora vamos fazer uma fila aqui, ó, de todo mundo que se relaciona com você. Vou perguntar um por um, como é que tá com esse? Tá, beleza, estou servindo, tá amando. Tá amando? Tá amando. Glória a Deus. Próximo, próximo, próximo. Será que todos... Será que a nossa responsabilidade, o nosso serviço ao próximo, quando nós vamos prestar contas ao Senhor, como está a nossa vida agora? Porque Ele pode chegar agora. A exemplo de tudo que nós falamos aqui, Ele virá quando você não souber. Ele virá e você não vai saber. Um pouquinho antes aqui, ele diz o seguinte, olha, se um dono de uma casa está lá e ele sabe que o ladrão vai vir, o que ele faz? Ele prepara a casa para receber o ladrão, seja como for. Mas a grande questão, Jesus diz, é que ninguém nunca está esperando o ladrão. Ninguém nunca está esperando o ladrão. Então, por melhor que você seja, se você for o homem mais rápido do faroeste, você nunca está esperando... Por quê? Justamente o atributo do ladrão é a surpresa, e não o ataque necessariamente. Agora, trazendo esse exemplo para Jesus, o que ele está dizendo? Que o atributo da sua vinda é justamente a surpresa. Você não há de esperar. Você não haverá... A Bíblia diz que vai ser como um piscar de olhos, e aconteceu. E a pergunta é, e se acontece agora? Como será a sua prestação de contas ao Senhor com relação à sua responsabilidade com o próximo? A próxima parábola fala a respeito das virgens, do cuidado que elas tinham que ter. Elas tinham uma responsabilidade: manter a candeia acesa, ter o combustível. E isso fala de uma coisa que é muito importante para mim e para você: a nossa vida. O Senhor vai falar assim, tá bom, está se relacionando bem com as pessoas, muito bem, mas e como está a sua vida? Como está a sua candeia? Tá? Porque, perceba o seguinte, para nós hoje, infelizmente, e agora com os LEDs, quando se fala de iluminação, o único aspecto é luz, clarear. Mas nesse tempo, mais do que clarear, a candeia tinha o seu aspecto também de calor. E isso fala a respeito do Espírito em nós. Toda vez que a Bíblia fala a respeito de azeite, de óleo, ela está falando a respeito da ação do Espírito em nós. Nós aqui somos também a candeia.
Nós somos as virgens, mas também somos a candeia. Que há de quando o Senhor Jesus chegar, Ele vai dizer assim, como está a sua candeia? Como está o seu cuidado com a sua própria vida? E aí a gente volta na nossa série que nós terminamos semana passada sobre santidade. Como está o seu cuidado? E perceba que isso é uma coisa individual. As virgens insensatas que não tinham reserva, o que elas fazem? Elas correm para outra. Me empresta um pouquinho. Sabe o que é isso? Aquele irmão que ora por mim. E eu não estou dizendo que a gente não tem que dividir oração, mas é aquele irmão que dá a impressão que só funciona a oração do outro. Né? Antigamente a gente tinha um lance de ir na casa toda a igreja tinha uma irmã Maria, né? Que era a irmã... Tinha isso na sua igreja lá, Celice, no passado? A irmã Maria era a irmã que orava. Só funcionava a oração daquela irmã. Tinha que todo mundo ir na casa daquela irmã específica, porque aquela irmã fazia uma campanha X, aquela irmã profetizava. Mas quando nós olhamos para a palavra e olhamos para essa parábola especificamente, talvez, pegando esse exemplo da tal da irmã Maria, Jesus volta, todo mundo vai, irmã Maria, vamos lá na irmã Maria, para a irmã Maria, Jesus, eu vim aqui na casa da irmã Maria, ele, tá bom, mas isso não me importa, porque a irmã Maria, eu vou resolver com ela esse assuntinho aí, eu vou ter que resolver com ela essa história dela falar que ela tinha todas as respostas, e isso é outra coisa, eu vou ver essa candeia dela daqui a pouco, mas eu quero saber da sua, como está a sua candeia, como está o seu coração, como está a sua alma, como está a sua mente. E essa candeia fala de toda a sua vida. Fala do corpo, fala do espírito, fala da alma, fala da mente. Como está? Você está aquecido? Você está aceso? Você está pronto? Isso fala da sua responsabilidade pessoal. O Senhor Jesus vai prestar conta com você sobre os seus relacionamentos, sobre o seu relacionamento consigo mesmo diante dele. O azeite fala da ação do Espírito em nós. E a terceira parábola que ele nos conta é dos talentos. E aí fala a respeito daquilo que é dele. O Senhor Jesus concedeu a nós dons. O Senhor Deus concedeu a nós habilidades. O Senhor Deus, talvez você pense assim, não, mas eu não tenho nenhuma habilidade, eu não tenho... Nossa, eu fico vendo, né, o Leandro, o Nino, o Caio, o João tocando, eles têm um dom. Isso não é dom, isso é uma habilidade. Ok? E que o Senhor que deu também. Não pense que porque nós treinamos, nós somos os bonzão. Não. O Senhor que deu. E isso há de ser melhorado. Para quem? Para Ele. Porque é para Ele que nós vamos devolver isso. E é para Ele que nós devolvemos aqui todos os dias. Da mesma maneira as meninas que cantam. Da mesma maneira a Janaína que organiza as coisas que organiza. Da mesma maneira a Margarete que veio aqui e fez a abertura. O Senhor nos deu habilidades. O Senhor nos deu talentos, riquezas. Por exemplo, falar é uma riqueza. Como está a sua fala? Porque isso também fala um pouco da nossa candeia. Como está a sua fala? Está melhorando a sua fala? O Senhor nos deu a palavra, o privilégio de lermos. Todo mundo aqui sabe ler, não sabe? Como está a sua leitura? Porque o Senhor há de prestar conta disso também. O Senhor te deu posses também. Como está o seu cuidado com as suas coisas? Porque, veja, o insensato, na primeira parábola, a segunda parábola em específico, as insensatas, elas estavam preocupadas consigo mesmo a tal ponto que não pensaram na durabilidade daquilo que iam fazer. E no terceiro, o insensato, ele responsabiliza o seu senhor, ele fala, eu sabia que o senhor é um homem severo. Mas se ele soubesse mesmo que é um homem severo, inclusive o Senhor diz, olha, se você soubesse mesmo que eu sou severo, se você pensasse isso mesmo, você tinha levado meu dinheiro no banqueiro para pelo menos virar juros isso. Mas aquele homem, ele enterra o que lhe foi confiado. E é muito interessante, só um parênteses, porque essa parábola no começo diz que aquele senhor, ele dividiu as coisas de acordo com a capacidade de cada um deles. Ele está dizendo o seguinte, olha, ele dividiu os talentos porque ele sabia como cada um ia lidar com aquilo. Imagina se ele tivesse dado para esses 5. Mas perceba que, ao mesmo tempo, o Senhor não está preocupado com a quantidade do que vai ser devolvido. Porque um devolveu 2 e o outro devolveu 5. E esse que devolveu 1, se tivesse devolvido mais 1, ele seria chamado de servo bom e fiel. Não pela quantidade, mas por imediatamente, que é o que o texto diz no versículo 16, diz assim, capítulo 25, versículo 16. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5.
O texto mostra uma instantaneidade de obediência nesse primeiro. E esse é o ponto. Se a gente soubesse que o Senhor Jesus... Tem aquela pergunta, né? Se você soubesse que Jesus ia voltar amanhã, o que você faria? Aí tem gente que fala, né? Não, eu saía correndo, pedia perdão. Então entendi. Tem um monte de coisinha aí para resolver, né? E alguém, se for mais sensato, se eu e você realmente formos esses insensatos, não, eu não faço nada, sigo a vida, porque do jeito... Ele pode voltar agora, se ele quiser, inclusive. Sabe quando você combina algo com a sua esposa ou com o seu marido? Tô passando aí, tá bom? Não, dá mais uma voltinha aí, depois você me pega aqui. Ou não, já tô pronto. Pô, mas 10 minutos antes, não, já, se quiser, vem, que eu tô pronto. Não é? É assim que acontece na nossa casa. Não, dá mais uma voltinha no quarteirão, depois você me pega. Logicamente que ele não vai fazer isso, esqueça. Mas e se ele fizesse, o seguinte, eu vou votar dia tal. Você ia dizer o quê? Não, Jesus, tem como... Ele ia falar, meu filho, tá achando que é trabalho da sua empresa lá, que você pode prorrogar a entrega? Ou me dá mais uma semaninha? Não, é agora que eu vou passar. Eu já estou à porta. Na verdade, o que você vai ouvir vai ouvir o soar, eu não sei como vai ser. Eu sei que vai ser louco o negócio. Mas imagina o seguinte, tá lá, de repente... Hoje em dia, né? Não sei como era antigamente também, mas lá em casa a gente mora num condomínio fechado. Então, qualquer pessoa que chegue na minha casa para me visitar, ele vai ser anunciado pelo porteiro. Então, não tem muita surpresa. Mas vira e mexe... Esses dias eu estava lá à tarde, estava trabalhando e tal. Aí, de repente, apertou a campainha. Peraí, não estou esperando ninguém. Como assim? Foi engano. Queria apertar na outra, apertou na minha campainha, saí lá e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Você já foi pego de surpresa assim? Não estava esperando ninguém. Que a nossa surpresa seja por essa. Não estava esperando que fosse agora, mas tudo bem. Vocês chegaram a conhecer ele, o pai do pastor Marcos, que me ungiu aqui e tal. Ele diz o seguinte, que você seja surpreendido na sua vida, mas nunca pego de surpresa. Com relação ao uso da palavra, ele falava assim, se um dia você tiver que pregar, que você seja surpreendido. Tipo assim, agora é a hora. Mas que você não seja pego de surpresa, no sentido de... Logicamente que não tem muita distinção dessas duas expressões, mas o que ele queria dizer era o seguinte, você pode ser pego, né, no susto, mas que você não seja surpreendido em despreparo. Isso para dizer para nós como cristãos. Se eu falar para você agora assim, gente, é o seguinte, se domingo que vem, 30 minutos antes eu falar assim, hoje deu um problema aqui, aconteceu alguma coisa, não vou conseguir ir. Camille, prega no meu lugar. Logicamente que isso aqui é uma função que exige um preparo. E eu não estou dizendo isso. O que eu quero dizer é o seguinte, qual é a nossa prontidão em usar aquilo que foi posto em nossas mãos? Qual é a prontidão nossa? Nós estamos lá de repente, e isso acontece conosco a todo momento se nós prestarmos atenção. Quantas vezes a gente não está lá e alguém vem e conversa conosco, abre o coração, fala um monte de coisas, e você fica ali, puxa, é verdade, você até, né, acaricia, poxa, tal, e a pessoa vai embora e depois você fala, puxa, devia ter orado, podia ter orado. O Senhor colocou uma habilidade em nossas mãos, um equipamento em nossas mãos, que é orar pelas pessoas. Orar pelas pessoas é justamente colocar elas diante de Jesus Cristo, trazê-las para o nosso relacionamento. Tal qual as virgens que conduziam o noivo até a noiva, na sua peregrinação pela cidade com as candeias acesas, é o nosso papel. Mas se eu e você não estivermos atentos à nossa responsabilidade com o próximo, com a nossa candeia, e com o que foi posto em nossas mãos, nós sempre vamos ser pegos de surpresa. Jamais estaremos prontos, quiçá para a vinda do Senhor. Aí talvez você pode me dizer o seguinte, não, mas eu reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador, e estou salvo. Verdade. Mas tem um pastor que diz o seguinte, né? Que eu acho muito interessante. Ele fala assim, tem gente que vai chegar no céu, Jesus vai abraçar. Meu filho. Chegou a Renata. Um abraço, Renata. Tem gente que vai chegar no céu e vai ter que vir um extintor, apagar o fogo, que o cara vai vir tropeçando, trupicando, caindo, e Jesus vai pegar ele, vai entrar. Mas Jesus... O que quer dizer isso? Fala a respeito da nossa caminhada de fé. Como está a nossa caminhada de fé? O Senhor Jesus abriu a porta e falou, vai.
mas como você tem lidado com as suas responsabilidades. A volta de Jesus fala a respeito de uma prestação de contas. O Senhor Jesus te deu, você pode pensar em inúmeras coisas aí, te deu o seu casamento. Como está o seu casamento? Tem glorificado a Deus? O Senhor Jesus te deu a sua casa, seja ela alugada ou comprada, mas é sua. Como está o seu zelo com isso? O Senhor Jesus te deu habilidades, talentos, seja com a música, seja com o falar, seja no receber pessoas, seja com missões. Tem pessoas, infelizmente, como esses exemplos insensatos que temos aqui, pessoas que abandonaram o seu exercício ministerial para simplesmente enriquecimento próprio. Tem pessoas que, sem perceber, pegaram uma tangente. E eu conheço muitos assim, começaram com um intuito legítimo, de fé, fazendo para o Senhor, mas em algum momento achou um jeito de lucrar com aquilo, ou de se enriquecer, e quando viu, estão distantes. Receberam, foi da mão do Senhor que ele recebeu o talento. Foi da mão do Senhor que ele recebeu a autoridade para exercer domínio, para alimentar os outros servos. Foi combinado com o noivo, no dia do compromisso, que elas deviam, era uma honra para as mulheres, para as virgens, fazer esse trajeto com o noivo, ser madrinha, era uma honra. Mas se perderam. Se perderam porque estavam pensando no quê? No que era superficial, não estavam pensando no que realmente importava, que era a chegada do noivo. Imagine você convidar alguém para o seu casamento lá, e a pessoa, um dia antes, ela fala para você, não preparei a minha roupa. E eu vou amanhã de calça jeans, tudo bem? Você não ia ficar feliz. As irmãs aí, eu sei que não ia ficar contente. E eu ficar muito descontente. É a mesma coisa. O Senhor Jesus há de voltar e como Ele vai encontrar você? Como Ele vai te encontrar? Porque não pense em você que Ele vai vir falar comigo, Leandro, e aí, como é que está o Caio lá? Eu vou falar, Jesus, eu fiz o meu papel, agora o senhor troca até com ele lá. Que eu sei que ele tem na casa dele uma televisão desse tamanho lá. E ele deve ter... E aí eu não sei como que foi esse negócio. Sei que Jesus, eu não sei também. A minha conduta, eu preciso ver com o senhor que eu tenho umas coisinhas para até acertar com o senhor aqui que está lá meio... Agora o Caio, eu tenho visto, olha, senhor, para mim está tudo bem. Meu pai... Se fosse uma fachada, ele ia te pedir mais uma semaninha, mas... Como não é, eu acho que ele pode ser agora. O assunto vai ser com você. O que o Senhor pôs na sua mão, que você enterrou? O que acontece que a sua candeia não tem sido mais alimentada com combustível? Em termos de devoção, oração, busca. O que aconteceu que você se isolou daqueles com os quais o Senhor te responsabilizou? E em vez de você estar os alimentando, cuidando de quem você deve cuidar, você se isolou e está cuidando só de você. Está lá com os beberrões, está lá. E entenda isso não no sentido pejorativo, porque a gente quer sempre levar para o pior, mas às vezes está só focado em você mesmo. Esqueceu, Deus te deu coisas, e você está tão perdido no tempo consigo mesmo que esqueceu das suas responsabilidades. Ou não, ou você conhece pessoas que estejam assim. Mas que em nome de Jesus, eu e você possamos estar prontos agora, com os nossos relacionamentos afinados e servindo, com a nossa candeia acesa e com os nossos talentos, e não entenda isso como talento no sentido de habilidades, mas com aquilo que o Senhor pôs em nossas mãos multiplicado, seja material, seja emocional, seja em conhecimento, em termos da mente, seja espiritual, que você esteja avançando no Senhor, porque é assim que Ele espera que eu e você estejamos, prontos para recebê-lo, para a prestação de contas, que haverá, seja na vinda dEle conosco em vida, ou seja, quando nós morrermos. Que assim seja, porque pode ser num estalo. Ontem a gente estava assistindo um jogo, não sei se vocês viram, Dinamarca e Finlândia, e estava lá jogando um jogo normal, vida normal que segue, de repente o jogador cai duro no chão. Do nada, um jogador de alto rendimento vai receber a bola, cai duro.
e entre os médicos e reanimando o cara, ressuscitando o cara no campo. Imagina, você acha que aquele cara teve tempo de... Perdão, não tem. Foi preparado? Não foi. Ele ressuscitaram, está tudo bem, tá bom? Só para passar a informação completa. Mas a questão é a seguinte, pode ser de repente, e você nem viu, e o Senhor está lá. Você nem viu e está sentado diante de Jesus, e aí, como é que foi? Peraí, como assim? Já? Já. Mas fica calmo, só quero saber como foi. A porta está aberta. Assim, se eu e você entendemos que o quando não importa, mas que o como devemos estar é o que importa, nossa caminhada vai ser melhor, a partir de agora. Senhor, nós te louvamos por esse dia e pelo privilégio que temos de ter a salvação, Pai. Te louvamos porque sabemos, Pai, que o quando não importa, que de fato o que importa é que nós estamos esperando pelo Senhor. Que de fato o que importa é que o Senhor vai voltar. Que possamos a cada dia caminhar com essa informação cravada em nosso peito, cravada em nossa mente, de que o Senhor vai voltar. E porque o Senhor vai voltar, nós devemos estar como o Senhor espera que estejamos, independente de quando o Senhor vai voltar. Que saibamos que existe um como, Pai, e que estejamos realmente focados nesse como. Porque aí, Deus, não importa se a pandemia é um prenúncio, não importa se ainda vai demorar mais 100 anos, não importa, Pai, porque de fato para nós o quando não importa. Porque sabemos, Pai, que esse quando para nós já começou. Mas agora o que realmente importa para mim e para os meus irmãos que estão aqui, Pai, é o como. E que nós sejamos encontrados como o Senhor espera que nós estejamos. Que sejamos encontrados como o Senhor espera que sejamos, Pai, a cada dia com os nossos irmãos, com a nossa vida e com aquilo que foi posto diante de nós. Que sejamos encontrados cada dia mais um pouco parecido com Cristo. Que possamos ser encontrados, Senhor, cada dia mais, menos como aquele eu carnal, eu pecador, eu preocupado comigo mesmo. E sejamos encontrados como alguém preocupado com a volta do Senhor, do seu Senhor. E que saibamos que tudo é teu. Os nossos relacionamentos são seus, a nossa candeia, a nossa vida é sua, e aquilo que foi posto em nossas mãos, tudo é seu. Te louvamos, porque sabemos que o Senhor pode voltar agora, como num estalo. E nós estamos prontos, Pai. Estamos prontos. E se alguém aqui, de repente, não está pronto, Pai, algum aspecto precisa ser consertado, Pai. Que o Senhor realmente nos conduza a isso. Que possamos pedir perdão a quem há de ser feito. Que possamos retomar o cuidado com aquilo que devemos cuidar. Que possamos, Senhor, reacender a candeia. Antes de ouvirmos sobre a vinda do noivo, possamos buscar o combustível para a nossa alma, para o nosso espírito, que é o relacionamento com o Teu Santo Espírito, Pai. Que Deus, em nome de Jesus, possamos trabalhar em prol daquilo que foi posto em nossas mãos, para que isso se multiplique para o Senhor. Em nome de Jesus, Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos, Pai. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que você esteja pronto a cada dia. Que você se mantenha sempre se relacionando com a vinda. Não pelo quando, mas pelo como você deve ser encontrado. Amém? Vamos louvar o Senhor? Te bendirei quando as tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei
quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei.